tarde! Estou aqui para falar hoje sobre pós-operatório, tá? Dúvidas sobre o pós-operatório e o taping. Já tô com algumas perguntinhas aqui que eu peguei lá nos comentários. Já tô com algumas perguntinhas da caixinha, mas quem tá aqui tem prioridade. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar que eu respondo também, tá? A gente tem um curso de pós-operatório e nesse curso a gente fala sobre os tratamentos do pós-operatório, as fases do pós-operatório e a gente entende que o pós-operatório é algo que envolve, né, muita coisa. Então, além de todo esse conhecimento específico do pós-operatório, é interessante que a profissional também tem um conhecimento sobre drenagem, então tem ali uma base. Então, o que a gente fez? A gente criou agora um curso que ele vai desde a base até o mais novo do pós-operatório e de maior aceitação, que está sendo o taping, tá? Então, a gente fez um combo que tem o curso de drenagem mesmo, o curso de drenagem no pós-operatório, o curso de pós-operatório e o curso do taping. E aí, a gente postou um Reels essa semana, né? Eu fazendo uma aplicação de taping, aí teve várias dúvidas e tá surgindo muitas dúvidas em relação a isso. Então, tô aqui pra responder todas. Como eu já falei, eu tô com as perguntas, mas vocês têm preferência, tá? Então, vamos lá. Radiofrequência e laser. Pode? Qual tempo depois da cirurgia? Esse curso de pós-operatório que eu falei pra vocês que tem lá, o que eu quis deixar mais claro nesse curso é esse tipo de dúvida. Porque hoje, na área da estética, a gente tem uma infinidade de aparelhos, né? A gente tem muito aparelho. E às vezes a gente acha que quanto mais recursos a gente usa em uma sessão, melhor vai ser para o paciente. E hoje, as maiores complicações que a gente vê de pós-operatório é pelo excesso de recursos que o profissional usa, né? Logo que surgiu a radiofrequência, o profissional começou a usar a radiofrequência para substituir o ultrassom. A radiofrequência é um equipamento mais moderno, então ele vai ser melhor que o ultrassom. Então começou a fazer essa substituição, só que sem entender que a ação dos dois é completamente diferente, né? E aí, como que é esse equipamento no pós-operatório? Eu vou falar, né, a teoria e vou falar a minha experiência, tá? Eu, particularmente, eu só gosto de eletroterapia no pós-operatório depois que sair da fase proliferativa. Então, só pra gente fazer uma revisãozinha rápida, tá? A gente tem as 3 fases: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelamento. Na fase proliferativa é a fase que os fibroblastos vão estar ali, né, cheios de energia, trabalhando para ajudar na recuperação daquele tecido. Então, dependendo do que a gente coloca ali nessa fase proliferativa, a gente vai aumentar mais ainda isso. E o excesso do tecido cicatricial vai ser o quê? Fibrose, aderência, cicatriz hipertrófica. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso daí, tá? Então, assim, a gente pode usar sim, porém, no parâmetro adequado, tá? No parâmetro correto. Então, a radiofrequência, teoricamente, qual que é o recomendado? Utilizar 36 graus, né? Utilizar uma temperatura baixa, uma potência baixa e um tempo baixo. Tudo isso para não ter estímulo de colágeno, tá? Então, nessa fase, o recomendado é isso, tá? E aí, depois, aí é para tratamento de fibrose. Então, a gente segue mais ou menos esse raciocínio também, tá? A radiofrequência para tratar fibrose também é dessa forma, tá? Então, pode usar, mas precisa desses cuidados, tá? Eu, particularmente, não uso. Meus resultados de pós-operatório é muito bom, assim, é muito tranquilo, não tenho complicação, meus pós-operatórios eles evoluem muito bem e vai tudo bem tranquilo. E eu não uso, tá?
Eu uso ali, tipo, LED, laser, enfim, quando acontece deiscência, tá? Mas se acontece deiscência, o taping também atende muito bem, tá? Óbvio, né? A gente não vai colocar o taping em cima da ferida, que é contraindicado, mas a gente pode usar o taping pra ajudar em deiscência. Então, eu começo a eletroterapia de forma tardia, se necessário. Se necessário. Raramente é necessário. Então, assim, por isso que eu sou apaixonada no pós-operatório. E eu acho que é uma área que... Porque a área da estética, né, de uma maneira geral, ela exige muito da gente, né? Então, sempre tem um equipamento novo, sempre tem algo que a gente precisa investir, né? Ah, tipo, você saiu da área e tá voltando, então você quer voltar devagar sem precisar investir, você não tem onde atender, não tem condição agora de abrir um espaço. O pós-operatório dá para fazer o atendimento domiciliar, você não precisa desse espaço, você não precisa comprar um equipamento. Então, eu particularmente gosto muito por isso, né? Porque ele dá essa possibilidade. E aí, também, para quem já tem clínica, já tem toda uma estrutura montada, melhor ainda, né? É algo que vai dar um movimento ali na clínica, só que aí é onde mora o perigo. Porque aí, como tem clínica, já tem toda uma estrutura montada, então, às vezes, eu vejo muito assim, a profissional se sente até na obrigação de colocar um aparelho ali na sessão, né? Eu ouço muitas profissionais falando assim, ai, Priscila, mas se eu não coloco nada, a paciente pode achar que não ficou legal, não foi bem feito. Ai, mas eu vou ficar só fazendo isso aqui, né, que são as pompagens. Só isso daí, né? Então, a gente precisa acreditar mais nas nossas mãos e nas técnicas simples, né? Que é o que mais funciona, gente. É o que mais funciona mesmo. E aí, aproveitando, né, que a gente já começou falando da radiofrequência, a gente tá falando de equipamento, tem a polêmica também do ultrassom, né? Ah, ultrassom pode, ultrassom não pode. Tem profissional que abomina de todas as formas o ultrassom no pós-operatório. E como eu falei pra vocês, né? Eu não uso. Mas não é porque eu não uso que é errado usar. Pode usar ultrassom sim. Porém, a gente também precisa saber o parâmetro. Então, na fase proliferativa, a gente tem que usar ultrassom pulsado a 5 ou 10%. Que aí a gente não vai ter a produção de calor. Então, é dessa forma que a gente vai usar ali na fase inflamatória e na fase proliferativa. E aí, depois, se ficar fibrose, a gente só vai tratar a fibrose quando sair da fase proliferativa. Quando que vai sair da fase proliferativa? Responde aí pra mim. Vamos ver se tem alguém do curso aqui, hein? Já é prova. Quando que a nossa paciente vai sair da fase proliferativa? Mais ou menos com 45 dias. Mas a gente também vai ter que observar os sinais. Quais vão ser um desses principais sinais, né? A gente não vai mais observar a formação de novas regiões endurecidas. Então, e aí a gente percebe que o tecido ele tá demorando um pouquinho mais para responder. Significa que a nossa paciente já saiu da fase proliferativa. E aí, depois que saiu da fase proliferativa, é que a gente vai começar de fato tratar a fibrose, tá? E aí a gente vai usar o ultrassom contínuo, tá? Então, para tratamento de fibrose é ultrassom contínuo. Enquanto a paciente está na fase proliferativa, vai ser ultrassom pulsado, 5 ou 10%. Tranquilo? E aí uma outra dúvida, né, que surge muito em relação à criofrequência, né? Acho que tem até uma postagem que as meninas fizeram sobre a crio. Criofrequência no pós-operatório. A gente sabe que tem muitos profissionais que utilizam com resultados impressionantes, né? Mas o que eu falei pra vocês, eu também não utilizo, tá? Eu não utilizo, porque eu acho que exige um domínio muito grande, tanto do aparelho, quanto ali da resposta que tá tendo ali o tecido. Então, eu prefiro não usar e também, né, tipo, se você ainda não tem essa segurança, também não utilizar.
E aí depois da fase proliferativa, aí sim, tá? Aí a criofrequência, ela pode ser utilizada depois ali dos 45 dias, 60 dias, pra gente ter uma margem de segurança. E aí a criofrequência vai ser muito indicada. Por quê? Porque fica, né? É comum ficar aquela flacidez pós-lipo, né? Principalmente na região das costas. E aí a criofrequência vai ajudar muito, né? Deixar a nossa paciente mais satisfeita ainda com a cirurgia. Na fibrose, eu gosto muito de usar o Hayamifu. Então, eu uso muito o Hayamifu para fibrose. E também a paciente, às vezes, fica ali com aquele edema, né? E aí até desenvolve um edema pós-cirurgia. Então, a criofrequência vai ajudar muito nisso, né? A melhorar esse edema e aí a trazer mais conforto para paciente. E às vezes, né, esse edema tá até atrapalhando ela de ver o resultado final da cirurgia. Então, é muito interessante. E aí, né, particularmente, o Drenacryl, tá? Que aí vai ter mais, um resultado mais sistêmico ainda, tá? Uma outra dúvida que tá aparecendo bastante e que tá bem em alta agora é a questão de pós-parto, né? Acredito que as mulheres, elas estão, né, se cuidando mais, tendo uma preocupação maior e perceber o quanto o tratamento estético não é só estético, né? O quanto o nosso tratamento vai ajudar numa melhor qualidade de vida, vai ajudar ela a se sentir melhor, e ela se sentindo melhor, ela vai conseguir cuidar melhor do bebê. Então, aumentou muito a procura, e eu percebo esse aumento de procura tanto aqui pela minha clínica, quanto pelas dúvidas que eu recebo, né? Porque é o que eu sempre falo pra vocês, né? As dúvidas pra gente é muito bom, né? Eu gosto muito de receber as dúvidas pra vocês, porque a gente vai ter uma ideia muito clara de como tá o mercado, de como que tá tudo isso, né? E tem aparecido muito, tá? De gestante. E agora tem a aplicação do taping no pós-parto imediato, que aí eu vou falar também. Então, primeira coisa, tá? De gestante. A drenagem linfática é normal, tá? Muita gente pergunta em relação à drenagem reversa, se por causa da cesárea, né, a drenagem linfática é reversa. Não, tá? Pós-cesárea, a drenagem linfática não é reversa, porque não teve mudança ali no sentido da drenagem linfática, como acontece na abdominoplastia total. Então, não, é a drenagem linfática normal. A gente só tem que ter cuidado ali com excesso de deslizamentos próximo da cicatriz e não ficar conduzindo muito ali o líquido para cima da cicatriz, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que eu aconselho? Na região da cicatriz, acima da cicatriz, né, próximo da cicatriz, fazer manobra de evacuação e manobra de captação, tá? Não fazer as manobras de reabsorção. Então, eu aconselho fazer isso, porque aí a gente também já tá cuidando ali daquela cicatriz, já tá prevenindo as aderências, enfim, né? E não vai trazer nenhum tipo de complicação aí pra nossa paciente. Então, essa é a minha recomendação. Em relação ao taping, né? Eu só vou dar, assim, uma breve introdução sobre o taping para vocês conseguirem entender melhor, tá? Então, o taping são essas faixinhas de tecido, tá? Ó, verde, rosa. Ele vem nesse rolinho, tá? Esse rolinho tem 5 metros. E aí, a gente vai cortar ele de acordo com o nosso objetivo, né? Então, eu posso cortar para drenagem, eu posso cortar para cuidar da cicatriz, eu posso cortar para conter. Então, dependendo do meu objetivo, é o corte que eu vou fazer, tá? E além do corte, a gente também tem a aplicação. Tá, então, ó, tá vendo? Tem um papelzinho aqui. Aí a gente tira o papel. E esse é o tecidinho, tá?
Então, ó, ele tem, a cola dele se assemelha às nossas impressões digitais. Então, é muito fácil. Ah, Priscila, é possível aprender o taping online? Sim, tá? Muito possível. Por quê? Porque você vai praticar em você, você vai praticar nas pessoas. E se tiver errado, a aplicação tiver errada, vai ser desconfortável, tá? A pessoa vai sentir um desconforto, ela vai sentir que não tá legal ali. Qual que é a aplicação certa? Não lembrar que está com ele. Nossa, tô com o tape encolado aqui, nem lembro, tá? Então, aconteceu isso é porque a aplicação tá certa. E ele tem uma tensão, ó. Tá vendo? Ele tem essa tensão. Ó. Ele estica. E essa tensão também é importante, tá? Porque eu posso, dependendo do meu objetivo, eu uso uma tensão baixa. Dependendo do meu objetivo, eu uso uma tensão alta. Então, tudo vai depender do meu objetivo. E uma outra coisa que a gente tem também. Praticamente, duas formas de aplicação, né? Eu posso, aqui, né, a gente divide o tape em base, âncora e área terapêutica, tá? Então, a gente tem as extremidades e tem a área terapêutica. Tem uma forma que eu coloco primeiro a área terapêutica. Então, eu vou colar primeiro a área terapêutica. Colocar aqui, ó. Tá? E a outra forma de aplicação, eu peguei os tapes e não peguei tesoura, tá, gente? Pra demonstrar pra vocês, então eu vou ter que reaproveitar. E a outra forma de aplicação é a gente aplicar a base primeiro, tá? Então, colo a base... Ó, colo a base. Aí depois eu vou ver qual que é a tensão que eu quero. Vou colar a área terapêutica e depois eu vou fazer a ancoragem. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que saber. Qual que é o meu objetivo com o tape? O que o tape vai fazer? Qual é a tensão que eu vou usar? Eu vou querer um efeito que eu preciso colar a base primeiro ou um efeito que eu tenho que colar a área terapêutica primeiro? Qual que é a importância de colar a base primeiro? O taping, ele vai ter uma força que ele vai se direcionar pra cá, que é o que a gente chama de efeito de recolhimento, tá? E aí, quando a gente aplica a área terapêutica primeiro, a gente vai aumentar o espaço ou a gente vai comprimir, tá? Então, eu não vou estar tendo recolhimento pra lado nenhum. E aí, só pra complicar um pouquinho a cabeça de vocês, se eu colocar... Ui, colei meu cabelo. Se eu colocar a... Perdi uns fios aqui. Se eu colocar a base, só que eu colocar uma tensão alta, eu não vou ter o efeito do recolhimento, eu vou ter o efeito do arraste, tá? Então, essa força vai em direção à âncora. Eu gosto muito de falar tudo isso, porque tem muito lugar que só ensina a colocar. Ó, pra drenagem você vai cortar assim, você vai colocar assado. Ó, no pós-operatório você vai colocar assim, você vai colocar assado. Porém... a gente precisa entender qual que é o princípio. Por quê? Porque ainda é muito novo. O tape é muito novo. O tape no pós-operatório é muito novo. Não tem pesquisa. Então, hoje, pode ser que está sendo usado de um jeito, só que amanhã pode sair uma pesquisa e esse jeito que está sendo usado não faz mais sentido. Então, a gente tem que entender a ação do tape, a gente tem que entender o porquê ele está sendo colado daquela forma, entende? Não é só ir lá e colar. Até porque toda paciente tem as individualidades dela, tem os cuidados que a gente precisa ter, e às vezes nem toda paciente a aplicação vai ser igual, né? Vai ter uns cuidados além ali que a gente precisa ter. Enfim, dito isso... deixa eu responder as perguntinhas. A contenção é indicada até qual dia de pós-lipo? Então, o que vai ser a contenção? A contenção é quando a gente tira a área terapêutica, coloca uma tensão alta e vai colocar o tape ali. E aí, a gente vai colocar ele sobreposto, tá? Então, eu coloco uma tira aqui, outra tira aqui em cima, outra aqui em cima. É como se eu fizesse uma cinta com o tape na paciente. Então, qual que vai ser o objetivo dessa contenção? Conter. Então, eu conter a inflamação. Quando eu contenho a inflamação, consequentemente, eu consigo controlar a proliferação.
e aí eu consigo prevenir uma série de complicações. Então, teoricamente, durante a fase do pós-operatório, a fase inflamatória, tá? Então, durante a fase inflamatória, a gente pode utilizar a contenção, tá? E aí, até quando? Enquanto o paciente está na fase inflamatória, eu acho interessante. E aí, uma outra coisa, né? Por isso que eu falo que é importante entender o raciocínio. Na região lombo-sacra, o macaquinho não exerce uma contenção efetiva ali, certo? Muitas vezes no culote também não, no posterior de coxa também não. Então, se o macaquinho não estiver exercendo ali uma contenção grande, eu posso fazer isso com taping, mesmo que o meu paciente não esteja na fase inflamatória mais. Uma outra coisa, sabe quando o paciente usa cinta? Cinta não, desculpa. Aquelas placas. Aonde termina a placa, não fica um cordão de fibrose ali? E aí, não, o médico quer que use a placa, faz questão da placa. E eu até gosto da placa, porque o macaquinho não dobra. Só que aí, o que eu faço? Eu ali na lateral, eu aplico contensivo para proteger da placa, dessa pressão maior que a placa vai exercer ali no final. Então, mesmo que meu paciente não esteja na fase inflamatória, eu uso ele, porque ele vai me ajudar no objetivo que eu quero, né? Então, por isso que eu falo da importância de entender o objetivo do corte, tá? E onde comprar o taping? Você é de qual cidade? Aqui eu compro no Instituto São Paulo, tá? O Instituto São Paulo, ele tem a loja física aqui, que são meus vizinhos, e tem também online, né? Então, talvez, dependendo da tua cidade, aí não sei como vai ser o frete, né? Aí dá pra comprar online. Pra contenção é 100%, tá? 100% de tensão. E, detalhe, tá? Quando a gente vai usar 100% de tensão, a base e a âncora precisa ser maior. A maioria dos casos que as pessoas chamam de alergia ou de complicações do taping, deu bolha, deu tipo uma esfoladinha na pele, agrediu de alguma forma, lesou de alguma forma, pode ter certeza que a base ou a âncora estavam menor do que deveria estar, ou na hora de aplicar, deixou tensão na base ou na âncora. Mesmo que você colou, né? Você colou ali. Aí na hora de puxar o papel, acabou indo um pouco de tensão, tá? Às vezes, isso é muito comum no centro cirúrgico, porque é mais difícil, ou a paciente no hospital, é mais difícil ali com essa paciente, então acaba sendo uma aplicação mais tumultuada e às vezes acaba dando esses errinhos, tá? Então tem que tomar cuidado. Sempre, 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 base e âncora é sem tensão e sempre a gente tem que tomar cuidado para sustentar bem as extremidades, para não ir tensão, tá? Ela não esticar. No caso do tape linfático, a base deve ser colocada próxima ao linfonodo, correto? E a tensão, 0 ou 20, ou depende, tenho essa dúvida sobre a tensão. Então, correto é uma palavra que não existe quando a gente fala do tape. Por quê? Como eu falei pra vocês, ainda é muito novo, né? E quando a gente vê uma aplicação do taping, a gente não tem como saber se aquela aplicação tá certa ou não. Por quê? Dependendo da cor do tape, eu não consigo ver se ele tá com muita tensão ou pouca tensão. Eu não sei qual foi o raciocínio do profissional. Mas igual, por exemplo, o polvo. O corte do polvo é aquele corte que provavelmente vocês já viram, mesmo quem não trabalha com taping já viu foto, né? Então, a gente tem 4 tirinhas aqui, tá? Então, a gente tem uma base aqui e ele é cortado em 4 tirinhas. Esse é o polvo. A gente considera a base aqui, né? Porém, às vezes a pessoa ela pode considerar aqui âncora, certo? Então, assim,
O Y, mesma coisa. Eu vejo o corte em Y é que só tem um aqui no meio, né? A gente usa muito ele para flacidez de pele. Eu posso usar para flacidez de pele pensando num efeito proprioceptivo e num efeito lifting e usar uma tensão baixa. Como eu posso pensar numa ação mecânica e usar uma tensão alta. Na foto, vai ser a mesma coisa, né? Ou pode ser ao contrário. Mas não tem como, então tá errado. Não sei, né? E se a pessoa colocou uma tensão alta? Então não tem como a gente saber, tá? Em relação ao taping linfático. Esse efeito do recolhimento que eu falei pra vocês, né? Que quando a gente usa tensão baixa, existe uma força, né? Que vai levar o tecido em direção à base. Esse efeito do recolhimento, ele não foi comprovado, né? O taping, ele não tem comprovação científica. Tanto é que a gente vê mais o taping nessa questão de pós-operatório, mas na parte de ortopedia, a gente diminuiu um pouco, né? De ver aquela frequência. Na parte de esportiva, a gente via com mais frequência. Hoje não tanto mais, né? Porque falta comprovação científica. E, infelizmente, principalmente entre fisioterapeutas, as pessoas julgam muito alguém tá trabalhando com uma técnica que não tem comprovação científica. Isso é uma realidade. E eu acho importante, né? Lógico. Porém, tem que levar em consideração a experiência clínica, né? E quem tem experiência clínica com taping, é indiscutível. Falar, não tem resultado? Como não, gente? E aí, qual que foi um ponto positivo pra gente? A primeira pesquisa que teve do taping, que comprovou o resultado dele, foi na parte linfática, né? Então, o que o taping faz? Ele promove uma abertura do filamento de ancoragem. O que é o filamento de ancoragem? Ele fica lá no capilar linfático. Então, por isso que eu falo pra vocês que é importante o curso de drenagem linfática. Eu já sei fazer drenagem linfática, mas às vezes não lembra desses detalhezinhos lá da faculdade que faz diferença. Então, o curso de drenagem linfática tem que fazer. Por isso que eu fiz questão de colocar ele no combo, tá? Porque aí quando eu falo filamento de ancoragem, quando eu falar o nome das manobras nos cursos, você já tá fresquinho ali na cabeça do que se trata. Então, o que é esse filamento de ancoragem? O capilar linfático, ele é mais... Pro sistema linfático precisa entrar as macromoléculas, né? Então, ele vai ser mais permeável. Então, ele faz isso aqui, ó, tá? Essa abertura, como se fosse uma escamazinha. E aí, isso facilita a entrada do líquido que tá no interstício para dentro do capilar. Então, é isso aqui que o taping faz. Ele vai favorecer, ele vai facilitar a entrada do líquido pro interstício. Porém, né, não tem comprovação que ele conduz ou que ele vai estimular a condução desse líquido lá dentro. Então, por isso que a gente vê muitas aplicações que a base não tá próximo do linfonodo. Porque a pessoa, ela não acredita nesse efeito do recolhimento do taping. Ela acredita só que acontece essa abertura. Porém, na dúvida, eu acredito no efeito do recolhimento do taping, porque eu coloco a minha mão e eu sinto o recolhimento. Quando eu dou aula presencial de taping, eu passo colocando a mão em todo mundo. E eu falo, no começo eles até assustam, porque eu falo, tá certo, tá errado, tá? Sábado agora eu dei uma aula na pós-graduação de fisioterapia pélvica, e aí a gente fez uma aplicação muscular nas costas. E aí a aluna falou assim, tô torta, tô sentindo que um tá me puxando pra cima e um tá me puxando pra baixo. Aí eu fui, coloquei a mão e falei assim, esse aqui tá certo, esse aqui você colocou uma tensão muito alta, ele tá com arraste ao invés de estar com recolhimento. Entendeu? E tipo assim, a profissional ali, a aluna, ela sentiu essa diferença. Então, como falar que o recolhimento não existe? Né? Então, eu acredito muito no efeito do recolhimento. Então, eu sigo essa linha de colocar a base perto do linfonodo, tá? Eu coloco. Às vezes, né, não tão próximo, né? Às vezes em direção, ele não precisa ficar tão próximo, né? Igual, por exemplo, aqui na axila, principalmente no pós-operatório, eu não gosto de colocar aqui, tá? Bem nessa região que o braço vai ficar aqui fechado, e aí a pessoa vai transpirar, pode dar uma irritação na pele. Então, eu coloco mais posterior,
né? Então, tipo assim, o mais próximo possível ou em direção. Não precisa ser em cima de linfonodo, nada disso. Não precisa se preocupar com isso. Mas eu gosto de respeitar essa direção. E a tensão, tanto faz, tá? 0 ou 20. Pelo Kenzo, né, que foi quem criou o tape, a Kinesio Taping, ele fala no livro dele que para aplicações circulatórias é 10%, tá? Até 20%, a gente vai, até 50%, a gente tá tendo o efeito do recolhimento. Então, tudo certo. Porém, eu fico com receio de repente, errar um pouquinho ali a tensão, porque a tensão é muito olhômetro, né? Então, eu trabalho com 0, tá? Eu trabalho com 0. Então, só tiro o papelzinho e colo. Então, eu acho que eu prefiro, tá? Eu sempre prefiro trabalhar, eu tenho a opção de trabalhar 0 ou 20, eu sempre prefiro trabalhar com mais baixo, tá? No contensivo, de repente, trabalhar com 80, né? É 100, trabalhar com 80. Principalmente se será que eu não deixei a quantidade certa de base âncora? Deixa eu, né, colocar um pouquinho menos de tensão aqui. Então, tudo isso faz diferença. A direção na barriga para colocar o de contenção. Então, no caso do pós-parto, ou no caso enfim, o taping contensivo, ele não tem direção, tá? A gente vai tirar a área terapêutica e a gente vai colocar a tensão e vai colar. Então, ele não vai ter direção, o contensivo, tá? Agora, se de repente, é na vertical, é na horizontal, sempre respeitando as linhas de fenda da pele, tá? Então, no caso no abdômen, vai ser nesse sentido aqui, tá? Dessa forma aqui. Lombo sacro, dessa forma aqui. Região da cintura, dessa forma aqui, tá? Então, ó, estico o máximo, 100%. Volto metade, 50%. Volto metade, 25%. Um tiquinho, 10%, tá? Volto tudo, 0%. Então, é dessa forma que a gente faz. É bem olhômetro mesmo, tá? E aí, muito cuidado. Eu já colei a base e eu vou esticar para ver a tensão. Cuidado para a base que tá colada, ela também não esticar, porque aí vai ser desconfortável pro paciente, tá? Então, ó, vou colar a base primeiro, né? Então, colei a base. Seguro aqui com a minha mão, tá? Seguro com a minha mão, bem firme o papel, pra ele não... O papel, o taping, que já tá colado na pele, pra ele não soltar, tá? E aí, eu coloco a tensão e colo o restante. Outra coisa que acontece muito, você coloca ali a tensão, vamos imaginar, 25%, tá? A aplicação muscular é 25%. Então, 25%, segurei aqui nos 25%. Na hora de eu colar, eu estico mais, e aí acaba não sendo os 25%, acaba sendo mais, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de colar. Ficou com dúvida? A aplicação tá certa? O paciente não tá sentindo nada. O paciente tá lembrando que tá com tape, tá sentindo repuxar, tá incomodando, alguma coisa tá errada. E a maioria das vezes que tá errado é porque ficou tensão na base, tá? Ou porque foi tensão errada. Por isso, a Kelly, né, que perguntou do tape linfático. Como a tensão é baixa, para quem tá iniciando fica difícil ter essa percepção. Exatamente, aí por isso que eu falo sem tensão. Porque aí sem tensão não tem erro, você só vai tirar o papel e colar, né? Então, eu acho muito perigoso, assim, né? Tipo, ainda não tem muita experiência e já começar a aplicar no paciente de pós-operatório. Então, eu recomendo treinar bastante. Porque vocês olhando aqui, eu cortar o tape, eu pegar o tape, parece fácil. Mas a hora que você se embanana, aí você coloca a mão na cola, você colocou a mão na cola, já perde a cola. Então, eu oriento treinar bastante, tá? Tudo é prática e tudo é treino. E aí, esse é um dos motivos que o pós-operatório acaba dando um pouco de insegurança. Porque você não vai treinar num paciente de pós-operatório, né? Você vai treinar num paciente que não está operado. E a hora que você vai atender o paciente vai ser diferente. Mas é importante, tá? Treinar a aplicação do tape, colocação do tape. E não fiquem com receio, porque se tiver errado, a pessoa vai relatar incômodo. E nas mamas, na mama, a gente não vai colocar o contensivo, a não ser que a gente tenha
uma relação próxima com o médico e que o médico esteja acompanhando essa aplicação do taping de perto, tá? Caso contrário, a gente não coloca. A gente vai colocar só o quê? O linfático, tá? A gente coloca aqui o polvo, tá? Então, a base aqui e o taping linfático, mas o contensivo não, tá? O contensivo, ele pode abaixar a mama, ele pode levantar a mama, ele pode afastar a mama, ele pode aproximar a mama. E quem é o responsável pela cirurgia é o paciente, tá? Desculpa, gente. Quem é o responsável pelo paciente e quem é responsável pela cirurgia é o médico. Então, a gente não tem que meter o bedelho na cirurgia alheia. A gente vai fazer o que está ao nosso alcance. A gente não sabe qual foi a técnica cirúrgica que ele usou. A gente não sabe nada. Então, só se você trabalha diretamente com ele, porque você não vai... Você vai mexer numa coisa que não é sua? Então, você fazer ali, você mudar ali, né, interferir diretamente em algo do pós-operatório, que não é da nossa função, qual que vai ser a nossa função? Reabilitar o tecido que está lesado, prevenir complicação, né, conter inflamação, controlar a proliferação, mas a nossa função vai ser isso daí, só. Porque vocês perdem o sono, porque tá me xingando? Vocês perdem o sono com coisas sem necessidade, entendeu? E quer ver complicação, então, de cirurgia? Responsável pela complicação, gente, se não foi uma coisa que você causou, você profissional, não tô falando você paciente, não. Se não foi uma coisa causada pela sua conduta, o responsável é o médico. Então, qual que vai ser a nossa função? Observar o tecido, né? O tecido tá íntegro, tá tudo certo. Tem alguma coisa ali que tá diferente? Vai procurar o médico. Sei lá, nem sei. Das perguntas que eu recebo de pós-operatório, a maioria é a profissional pegando um problema que não é dela. Eu já recebi pergunta de profissional querendo, o médico passou essa pomada aqui pra minha paciente passar na cicatriz, só que ela achou muito cara e ela quer usar outra. Qual que eu indico pra ela? Gente, não cabe a nós prescrever medicação, indicar pomada. Não compete a gente fazer isso. Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Entendeu? Porque a partir dali é o médico. Da mesma forma, o médico ele também sabe até onde ele pode ir. Ele vai falar, conversa com a sua profissional. Quantas vezes a paciente vai chegar e falar assim, o médico pediu pra você, tal orientação? Porque cada um tem o seu espaço, a gente tem que saber respeitar os limites. Então, tudo que vai alterar a cirurgia, quem fez a cirurgia é o médico. Entendeu? A cirurgia é do médico. Por isso que é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho em equipe. A gente tem que respeitar o médico, a gente não vai interferir na cirurgia dele. Mesmo tendo especialização em dermatofuncional. A gente não é médica, a gente não fez a cirurgia, a gente não sabe o que aconteceu ali dentro do centro cirúrgico. Entendeu? A gente não sabe como vai ser a evolução. Então, o médico ele tem informações que nós não temos. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Eu já vi vários... Hoje eu não julgo quando o médico não indica pro pós-operatório. Eu dou razão pro médico. Eu tô nesse nível já. Porque, assim, com certeza ele teve uma experiência ruim. E, infelizmente, gente, não é só na nossa área, é em tudo, né? Mas as pessoas estão muito sem ética. As pessoas estão muito sem respeito com o próximo. Eu já vi muito médico deixando de encaminhar pro pós-operatório porque a profissional fala mal da cirurgia. Teu peito tá um mais alto que o outro. Isso, aquilo. Gente, vocês conhecem paciente de pós-operatório. A nossa função é acalmar a paciente, não é ficar colocando minhoca na cabeça dela. Entende? Então tem que acalmar, tem que tranquilizar. Resultado final de uma cirurgia é 1 ano. E a nossa função é ali, acalmar essa paciente. Aí a gente fica colocando minhoca na cabeça dela, ela vai lá pro médico. Porque foi a minha fisioterapeuta que falou. Porque foi a profissional que falou. Então eles não indicam, gente. De verdade, por causa disso. E é culpa nossa. E não adianta a gente reclamar.
Para quem não faz o intraoperatório, geralmente o paciente já tem 2 dias de cirurgia quando tem alta hospitalar. Nesse caso, ainda posso aplicar o taping contensivo ou só o linfático. Eu não faço intraoperatório também, tá? E eu, particularmente, prefiro receber o paciente com 2 dias. Eu já fui muito em hospital, até quando eu queria ter mais experiência nisso, tal. Eu não vejo diferença de resultado, de verdade. A paciente que aplica com 2 dias e a paciente que aplica no hospital. As duas pacientes evoluem muito rápido. A gente vê muita diferença da paciente que não aplica o tape e da paciente que aplica. Aí é assim, ó. Uma paciente de 15 dias de cirurgia de pós-operatório que aplicou o tape, uma paciente de 15 dias que não aplicou o taping, parece que a que aplicou tá com 30, com 45 dias, né? Então, a gente vê muita diferença nisso. Agora, do intraoperatório, né, da aplicação no hospital ou aplicação 2 dias depois, eu não vejo, tá? E assim, as pacientes do pós-operatório, elas têm muito... As primeiras horas ali, né? Tem muita questão de hipotensão. E às vezes tem muita aplicação do taping que a gente precisa que a paciente fique de pé. Não é uma aplicação rápida, é uma aplicação demorada. Então a paciente fica de pé, a gente aplica, aí ela senta, né? Aí ela fica mais um pouquinho de pé. Aí tem queda de pressão, aí a gente tem que esperar um pouco. Então é uma aplicação muito demorada, né? Nesse sentido, assim. Aí se a gente tá no hospital, chega o médico, chega a equipe de enfermagem pra fazer medicação. Então eu acho muito demorado, né? E aqui na minha cidade, eles não pagam, né? Elas não pagam o valor que seria. E aí você tem que também ter muita disponibilidade de tempo, né? Pra ficar ali. Porque você vai, só que não dá pra você... dali 1h30 eu tenho outra paciente. Não dá, né? Porque pode enrolar mais. Então, eu faço com 2 dias só e aplico o contensivo, tá? Eu fico tranquila em aplicar o contensivo 2 dias depois também. Porque... se a paciente... Porque o que aconteceu muito? Tem muito médico, eu não sei se vocês já viram, mas tem muito médico que não gosta do contensivo. E aí tem muita gente que fala, o contensivo dá necrose, tá? Porque o contensivo, a paciente vai ficar toda tampada. E aí, se acontece algum pontinho de necrose, alguma complicação, vai saber só 5, 7 dias depois, quando tirar o taping. Então, muito médico não gosta do contensivo por isso. E aí, você aplicando 2 dias depois, você já viu ali como tá a evolução da pele, né? Então, tá tranquilo, entendeu? Então, dá mais segurança pra aplicar. Eu, particularmente, prefiro, tá? E aí, o que eu faço? Eu aplico o contensivo em áreas pequenas, tá? Então, no culote, na região lombo-sacra, em áreas pequenas. E aí no abdômen, região do intercostal, tal, eu aplico o linfático mesmo, né, que é o polvo. Eu faço dessa forma. Tape e dreno, tem necessidade dos dois? O dreno é muito uma opção do cirurgião, né? Eu acho que tem muito cirurgião que não gosta, porque às vezes a paciente não vai ter cuidado em casa, e aí pode... É uma porta aberta pra contaminação, né? Mas ajuda, tá? Ajuda. Tipo, se a paciente tiver... Não é porque ela tá com dreno que ela não precisa colocar o taping. Pode, tá? Pode colocar os dois sim. Já ouvi falar, tem médico que não gosta porque não consegue ver a pele. Exatamente, tá? Exatamente. Então, eu faço dessa forma, tá? Na região lombo-sacra, gente, eu não abro mão. Dá um alívio para elas muito grande. Até na questão postural ajuda, enfim, ajuda muito, tá? Não abro mão. Quando a gente faz o contensivo, a gente tem que ter um cuidado. A primeira faixa e a última faixa, a gente não colocar tensão, porque senão fica um garrote. Então coloca tensão e ali na última faixa fica um garrotezinho, igual quando a gente coloca uma calça apertada que a gordurinha sobe. Então, principalmente aqui na região das costas, vai formar esse garrotezinho e aí pode marcar a pele. Então, a gente coloca um outro ali sem tensão, tá? Então, sempre o último e o primeiro sem tensão, tá? Pra não ter esse garrote. E aí, da questão do pós-parto, né? Do taping no pós-parto, no pós-parto imediato. Que aí também o pessoal tá aplicando muito o contensivo, tá? O que vocês
já viram disso? Vocês já usaram? Vocês já viram alguma coisa? Conta aí pra mim. Eu tava muito receosa, tá? Desse taping. Porque assim, tem mulher que sente muito desconforto, né? Ai, vai colocar alguma coisa me apertando, vai ser desconfortável. Conversei até com a Gabi, que trabalha comigo, que ela teve nenê recente. E eu falei pra ela, né? Eu falei, ó, recente que eu digo assim, 1 ano, né? Eu falei, ó, como seria se a gente aplicasse um taping contensivo no teu abdômen? Ela, ai, não ia gostar. Ia ser desconfortável pra mim, não sei o que lá. Aí eu tentei colocar na minha irmã também teve nenê, também não foi legal pra ela. Então isso me deu um pouco de receio. Por quê? A pele, né, da mulher acabou de ter nenê, então vai estar a pele flácida, né? Tudo meio solto, uma pele sensível. Então eu ficava com muito receio. Como vai ser se ela não se adaptar com o taping, se for desconfortável para ela, e como vai ser tirar esse taping? Porque o taping, quanto mais recente a gente tira ele, tipo, apliquei hoje, vou tirar amanhã, ele vai estar muito aderido. Então, mais vai doer, mais vai ficar vermelha a pele. Então, eu tinha essa preocupação, né? Como seria se ela não se adaptasse? Como seria tirar esse taping? E aí, também via muitas pessoas aplicando até aqui em cima. E aí, eu ficava pensando, não tem toda essa questão do contato do bebê com a pele da mãe, para essa questão da amamentação. Então, eu também ficava pensando um pouco isso. E aí, eu conversei com várias profissionais que aplicam, que trabalham. Conversei com profissionais que receberam, né? E eu acho bacana a profissional que recebe, porque a gente tem uma percepção diferente da paciente, né? Então, a gente vai conseguir ter o feedback melhor, né? E aí, eu tenho uma amiga fisioterapeuta também, trabalha com taping no pós-operatório, a gente dá aula juntos. E aí, ela ganhou nenê agora, começo do mês. E aí, o ano passado, eu falei pra ela, ó, você vai ser minha modelo quando você ganhar nenê? Porque eu quero aplicar o taping, o que você acha? Ela, nossa, super top, não sei o que lá. E a gente aplicou. A gente não conseguiu imediato, a gente conseguiu com 1 semana. E ela amou. Ela falou, Priscila, me dá muita segurança, me dá muito conforto. E foi ótimo. E aí, ela deu 1 semana, a gente trocou, aí ela tirou um dia antes, né, e eu fui no outro dia pra aplicar nela, fui lá na casa dela, e ela falou, já tô sentindo falta. Aí, a hora que eu terminei de aplicar, ela falou, nossa, olha a diferença que dá. Então, assim, ela tá gostando muito. Só que eu não tô aplicando até aqui no abdômen superior, não, tô aplicando até o umbigo. E o resultado estético foi bacana e todo esse conforto que ela falou. Então, o taping dá essa sustentação, tá? Ele dá essa sustentação. E aí, a gente pode aplicar, quando a paciente aceitar, aplicar ele na gestação. Embaixo, no pé da barriga, né? Como as pacientes dizem, aplicar ele ali. Se a paciente tá com pubalgia, alguma coisa ali, tipo, já tira aquela pressão aquele peso ali do abdômen, da barriga, e já alivia na hora. É muito bom. Mas as pacientes as gestantes acabam tendo algum receio, né, de colar alguma coisa no abdômen e tal. Qual distância da incisão da cesárea? Aí, o que você vai fazer? Você vai colar o primeiro sem tensão, acima da cesárea, tá? O primeiro sem tensão acima da cesárea, e aí os próximos com tensão, e aí o último sem tensão de novo, tá? Aí segue o mesmo raciocínio. E aí a última, eu falei que era a última, né? Mas a última é agora. No caso da cicatriz, tá? Que foi o vídeo que a gente colocou lá. Cadê minha modelo linda, que me forneceu o corpinho para aplicação do taping? A gente pode aplicar o taping em cima da cicatriz, sim, tá? Pode aplicar, porém, a gente precisa respeitar as fases. Cicatriz recente, a gente vai aplicar acima. O que é acima? Cicatriz tá aqui, o taping tá aqui. Já tem ali 1 mês, né? 40 dias por segurança, a gente pode começar a aplicar em cima, sem tensão. Então, coloca o tape ali, sem tensão nenhuma, em cima da cicatriz. E quando já é uma cicatriz tardia, que a gente tá querendo tratar uma hiperpigmentação, uma aderência, aí a gente já vai colocar com tensão, tá? Então, a gente coloca uma tensão alta e aplica, tá? Então, a gente só vai aplicar com tensão, tá?
tipo 50%, 80%, quando a gente só vai colocar atenção no taping quando a cicatriz for tardia. Então vamos lá, vamos repetir da cicatriz. Quando a cicatriz é recente, a gente vai colocar o taping acima, tá? Cicatriz tá aqui. Cicatriz tá aqui. Cicatriz é a caneta, tá? Vou colocar o taping aqui. Acima da cicatriz, sem tensão. 0% de tensão. Sem tensão nenhuma. Aplico a área terapêutica primeiro. Quando essa cicatriz já tem mais de 30 dias, eu vou aplicar sem tensão, tá? 0% de tensão em cima da cicatriz. Em cima. E aí, quando a cicatriz tardia, que já é um caso de aderência, é um caso de hiperpigmentação na cicatriz, até o queloide, aí eu vou colocar tensão, né? Cicatriz hipertrófica. Vou colocar tensão alta, né, ali 50, 80, 100% e vou colocar em cima. A regrinha é essa, ó. Quanto mais tardia a cicatriz, maior a tensão. Quanto mais recente, menor a tensão. Essa é a regra, tá? A tensão em cima da cicatriz vai degradar ali o tecido que tá se formando, tá? Então, não pode, de jeito nenhum. Agora, o resultado do tape em aderência de cicatriz é muito bom, em queloide é muito bom, em cicatriz hipertrófica é muito bom. Em alguns casos, na hiperpigmentação também é muito bom. Em uma aplicação já melhora, tá? Uma aplicação já melhora muito. Mais dúvidas, gente? E o tempo que o taping vai ficar colado, tá? Muita gente fala que enquanto ele tá colado, ele tem ação, tá? Enquanto ele tá colado, enquanto tá íntegro ali, tem ação. Porém, eu não recomendo deixar mais que 7 dias, porque aí começa a irritar a pele. Então, eu recomendo tirar com 5, 7 dias e substituir esse taping, tá? Até na aula sábado, teve uma das alunas lá que disse que uma pessoa que ela conhece, deu um monte de complicação, o tape machucou a pele, aí as pessoas falam alergia, tá? E não é alergia, gente, o tape não dá alergia, não dá alergia. É porque às vezes ficou muito tempo colado na pele, então tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa também, no pós-operatório, as pacientes ficam com a pele muito seca, muito desidratada. E o tape em pele seca, ele adere muito mais, tá? Ele adere muito mais, então cuidado. Então, muita coisa que a gente vê, tem que limpar a pele, passar álcool pra colocar o tape, no pós-operatório nem sempre, tá? Eu já tive paciente que eu passei creme pra depois colocar o tape, de tão seca que tava a pele, se eu colocasse o tape ali, eu ia dar umas escoriaçãozinhas nessa pele dessa paciente, então muito cuidado. Minha modelo falou que o dela melhorou bastante, ficou bem mais mole. Você tem que vir aqui pra Rio Preto agora pra eu te reavaliar, viu, modelo? Eu já vi algumas profissionais que depois que sai aquela cola cirúrgica, substitui pelo taping. Sim, tá? Tem muita gente que até indica colocar o taping em si, coloca o microporo e já cola o taping por cima do microporo. Eu prefiro ainda manter acima, tá? Eu prefiro manter acima, que vai proteger, tá? Ela vai proteger a cicatriz mesmo estando acima. E aí pode colocar o tape, aí coloca sem tensão, tá? Na recente, não tem problema. E aí na cicatriz ele vai ser indicado, na cicatriz hipertrófica, o queloide, aderência. E aí a aplicação é muito simples, tá? Uma tira em I, nas tardias coloca tensão e coloca tensão e cola e faz a sustentação com a base e âncora sempre, sempre, sempre sem tensão. Microporo em cima da cicatriz hipertrófica também dá resultado? Dependendo da fase que tiver, sim. Por quê? O que acontece? A cicatriz ela não pode tensionar. Vocês podem observar, quem faz cirurgia de mama, se a pessoa for destra, o lado direito dela vai ser mais... a cicatriz vai ser mais larguinha. E o lado esquerdo vai ser mais fininha, mais bonitinha. Por que do lado direito vai ser mais larga? Porque tensionou mais, tracionou mais essa cicatriz.
a hora que vai abrir uma porta, a hora que vai abrir uma gaveta, entendeu? Então tudo isso vai tracionando. Quando tá com microporo, o microporo segura e não deixa essa cicatriz tracionar, tensionar, e aí a cicatriz fica mais bonitinha. Quando tá com tape, mesma coisa. Então o taping vai fazer essa função, não vai deixar ter esse tracionamento. Quando eu fiz a minha pós-graduação, lá em 1900 e bolinha, quando eu me formei, eu aprendi a fazer a microporagem em cima da cicatriz e a professora falava para usar por 3 meses, né? Continuar usando o micropore por 3 meses. E eu acho que tem que usar sim. Eu acho que faz muita diferença, tá? Só que aí nessa fase, né? Agora tardio, aí é o taping. Aí não tem como, o taping vai ajudar bastante. Ai, Kelly, que bom que você tá gostando do... que você tá gostando do curso. E é um grupo super animado, né? O pessoal super compartilha experiência. É muito bacana. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas perguntas e até a próxima.